Então, feliz sábado a todos. É uma satisfação estar aqui novamente com vocês, né? Na igreja de Poço Comprido. Logo estaremos na igreja nova, né? Renovada, com a graça de Deus. Que o Senhor continue abençoando o projeto do pastor Pascoal, para que realmente vai acontecer, né? Deus já determinou. É só questão de tempo, né? Para se concretizar ali a nova igreja. Irmão, quando a gente vai analisar a questão da igreja Adventista do Sétimo Dia, considerado povo remanescente, que ali leva a mensagem de Deus. E assim, nós temos luz falando sobre música, vestuária, alimentação, sobre a volta de Cristo, e muitas vezes essa luz está sendo deixada ali um pouco de lado. Infelizmente, como você vai analisar a situação da nossa igreja atual, ela não é boa, infelizmente. Mas já é algo profético, já é algo que já estava previsto que iria acontecer. Mas nessa manhã, eu irei falar sobre a mensagem do jovem rico, que quando você vai analisar a história do jovem rico, vai se aprofundar, tem outras coisas mais importantes, além da riqueza que pode nos tirar do céu. Então eu queria que vocês abrissem lá em Lucas, capítulo 18, e o versículo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 18. Tem ali o jovem rico. E assim, eu sempre me deparei com a questão do jovem rico e percebi que na sua fala, quando ele fala a respeito da lei de Deus, do que guardava alguns mandamentos, você vai entender que de fato ele não guardava todos os mandamentos de Deus. Faltava um para ele guardar. E foi esse mandamento principal que deixou ele triste. Mas vamos lá. Lucas 18, versículo 18. O jovem rico. Certo homem de destaque perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não furte, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. Então o homem disse: Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo isso, Jesus lhe disse: Uma coisa ainda falta a você. Venda tudo o que tem, dê dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Então, quando você vai analisar a história do jovem rico, primeiro ponto importante, ele sentiu o desejo de quê? De salvação. Ele tinha desejo no seu coração. Outro ponto, ele tinha conhecimento do quê? Da palavra de Deus. Ele não é uma pessoa leiga. Ele disse que seguia a lei desde a sua juventude. Então, ele tinha um conhecimento de que era Cristo. Só que tem um porém. Nesse conhecimento não foi o suficiente para ele conseguir alcançar o quê? A salvação. Teve um certo limite ali. E eu fui me aprofundar mais e fui olhar o que diz a Serva de Deus, Ellen White, o que ela tem sobre essa questão do jovem rico. E ela trouxe alguns pontos interessantes que pode ser aplicado em nossa vida. E a questão da riqueza, a questão de conhecer a palavra, de ter ali, desde a sua juventude, ele frequentar a igreja, ele vinha aos cultos, não era suficiente para que ele aceitasse Jesus de fato. Não foi suficiente. As coisas do mundo ali, a sua riqueza, tornou o seu ídolo. E o primeiro mandamento, ele não estava cumprindo. Então, no momento que ele fala que tem observado a lei de Deus desde a sua juventude, ele mentiu. Porque faltava um. Não terá outros deuses diante de mim, que é o primeiro mandamento. E nesse momento ali, quando ele foi questionado de vender tudo, ele escolheu o Deus. Mas não foi o Deus verdadeiro, foi o Deus desse mundo. E alguma coisa interessante que a Serva de Deus fala no livro Desejar Todas as Nações, página 301, diz o seguinte: Cristo olhou nos olhos daquele rapaz
como se estivesse lendo a sua vida, examinando o seu caráter, sentiu amor por ele e desejou lhe dar paz e alegria. Faltar-lhe ainda uma coisa: venda tudo o que você possui, dê dinheiro aos pobres e você terá tesouro nos céus, e depois venha e siga-me. Então esse foi a proposta que Deus fez para aquele jovem, que ele deveria vender tudo e seguir a Jesus. Por que Jesus mandou ele vender tudo? Porque o amor dele estava no dinheiro, nas riquezas. E assim, quando você vai trazer para o nosso dia atual, nós, adventistas do sétimo dia, às vezes a gente se depara com algumas provações focadas mais no sábado. Só que hoje o inimigo não precisa mais obrigar você a trabalhar no sábado para você deixar de seguir a ele. Ele pode dar para você o sábado. Não, no sábado você não trabalha. Mas contanto que a semana você não busca a mim, você dê mais prioridade ao seu trabalho, os seus estudos, as coisas que tem aí que não tem importância, do que a mim. E quando chegar no sábado você vai para o culto novamente. É essa estratégia que o inimigo está usando. Do meu ponto de vista que eu estou aqui analisando. Essa estratégia. Porque no passado, os adventistas eram aprovados pela questão do sábado ali. Você vai ter trabalho no sábado, vai perder o emprego. Só que hoje ele mudou a estratégia. Não é mais: eu dou para você o sábado, meu filho. O diabo oferece o sábado, mas a semana você não me busque. E quando vem para cá, vem com a mente lá nas coisas do mundo. E com isso nós estamos transgredindo o sábado. Porque guardar o sábado não é somente vir ao culto, não é somente eu pegar a Bíblia e vir para a casa de Deus. Não, eu tenho que estar com a minha mente conectada com Deus. E se eu passei de domingo até sexta-feira sem buscar Deus com prioridade, minha mente vai estar onde? Nas coisas do mundo. E quando eu vier para cá, eu vou estar com o pensamento das coisas mudando. Então, essa é a estratégia. E muitos de nós estão se perdendo nesse caminho. Às vezes fazendo coisas que desagradam a Deus para agradar o homem durante a semana. Então, temos que ter posições daquilo que defendemos. Senão, seremos apenas um hipócrita. E assim, é bom ter conhecimento da Bíblia? É bom você estudar a Bíblia? Melhor ainda é fazer. Esse é o principal. Fazer aquilo que nós conhecemos. E aqui, nós como povo remanescente, nós temos conhecimento da Bíblia. Um tem mais aprofundado, outro tem a mente, mas no geral, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Infelizmente, tem muitas pessoas de denominações que não conhecem a palavra, que não conhecem o que nós conhecemos, que não temos escrito. E eles fazem coisas erradas. É compreensível da parte deles, mas nós, como os remanescentes de Deus, continuar fazendo as práticas que não é de acordo com a vontade de Deus, isso já não é aceitável para Deus. Então devemos ter esse senso. E quando você vai analisar a nossa situação hoje, como igreja, infelizmente está decaindo. É uma visão que eu não queria ter, mas é algo que está se repetindo desde o Israel antigo. Israel se corrompeu e hoje também, infelizmente, nós estamos se corrompendo. E um deles seria a questão do amor a dinheiro, às riquezas. Isso é perigoso, irmão. Para amar a riqueza não é obrigado a ser rico, não. Não é obrigado a ser rico, não. Eu basta dedicar meu tempo disponível para buscar o meu próprio eu. Buscar as riquezas. A partir do momento que de manhã eu começo a dar para minhas coisas do que a Deus, eu estou dizendo de qual eu estou. Não precisa estar se escondendo. Talvez para a sociedade que nos conhece, não, ali o servo de Deus vai para a igreja do sábado, todo mundo está ali, mas Deus nos conhece, Ele sabe do nosso caráter. E mesma coisa ali, o jovem rico, ele conhecia a palavra, ele vivia a palavra, entre aspas, na sua juventude, mas só que Jesus conhecia ele, conhecia seu caráter, sabia de que fato ele é. Então com Jesus não tem como enganar. Ele pode enganar a sociedade, mas Jesus sabia que era ele. E Jesus mandou ele tomar uma decisão. Abandonar o que ele mais amava para seguir a quem? A Cristo, a Deus. Só que infelizmente ele não fez isso. E alguns comentários achei interessante. Ele precisava do amor de Deus no centro de sua vida.
porque o amor dele estava onde? Nas riquezas. Ele devia renunciar o amor supremo que nutria o próprio eu, e Cristo apelou para que ele escolhesse entre o tesouro celestial e a grandeza secular. Então era a decisão que ele devia tomar: ou vou seguir a Cristo, ou vou seguir a grandeza secular. E a gente temos essa luta diária. Nós temos nosso dia a dia. Temos coisas que nos prendem. Talvez não possa ser riqueza, mas pode ser outro sentimento, orgulho, vaidade, entre outros sentimentos que existem, que está entre Deus e o eu, que precisamos tomar decisões, e as decisões às vezes é doída de abandonar aquilo que nós temos. E as pessoas às vezes não querem abandonar. Muitos cristãos não querem abandonar os seus defeitos de caráter, as coisas que precisam melhorar, não querem, mas querem ser salvos. Mas infelizmente não vai ser, tem que tomar a decisão. Ou você vai seguir a Cristo ou não. Essa é a decisão que devemos tomar no nosso dia a dia. Outra coisa também interessante: ele decidisse seguir a Cristo, deveria obedecer às suas palavras em tudo e se apartar desses ambiciosos projetos. Com desejo sincero, ansioso, o Salvador olhou para o jovem, esperando que ele aceitasse o convite do Espírito Santo. Então, Jesus olhou para o jovem e disse: segue-me, aceita o convite do Espírito Santo. Jesus queria salvar aquela alma ali, porque ele tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele sabia qual era o caminho que devia seguir. Só que é doído. Quando fala a verdade, as pessoas não querem ouvir a verdade. A pessoa se incomoda com a verdade. Só que Jesus foi direto ao ponto. Você quer ser salvo? Sabe qual é o seu defeito? A riqueza. Venda tudo e me segue-me. Foi direto ao ponto. Sem enrolação. Ah, mas não, você tem que fazer isso, faz um pouquinho. Não. Qual é o seu defeito? É esse. É esse defeito. Então, quer ser salvo? Quero. Quer dar vida eterna? Quero. Então, venda tudo que você tem. Porque o seu Deus está no dinheiro, nas riquezas. E é o Deus de muita gente hoje. A partir do momento que eu dou prioridade ao meu trabalho, a minha vida pessoal, eu estou dizendo que o meu Deus é o Deus desse mundo. A partir do momento que no meu trabalho eu sou pontual, eu chego cedo, me preocupo, planejo, faço tudo no meu trabalho. Quando eu vou fazer as coisas de Deus, desorganizado, aleatório, chego em qualquer hora, eu estou dizendo praticamente de quem eu estou adorando. As coisas simples, a gente já disse quem é que nós somos. Não precisa de algo grandioso. Então, a partir do momento que no meu trabalho eu sou pontual, na igreja não sou, quem é meu Deus? Onde está mais importância? O meu trabalho ou Deus? Vou chegar a ser pontual nas coisas do meu trabalho e quando der para Deus eu vou todo jeito. Essas são coisas pequenas, sutis, mas que são precisas e pode tirar você do céu. Se você não buscar de fato se arrepender. E outra coisa importante, a pergunta: Jesus exigiu demais daquele jovem? Será que Jesus foi cruel e afirmar que ele devia vender tudo para seguir a ele e doar aos pobres? Compreendendo rapidamente tudo o que estava envolvido nas palavras de Cristo, o jovem ficou triste. Ele era membro honrado do conselho dos judeus e Satanás estava tentando com agradáveis perspectivas para o futuro. Queria tesouro celestial, mas também queria as vantagens que as suas riquezas traria. Sim, ele desejava a vida eterna. No entanto, o sacrifício parecia grande demais e se afastou dali triste, porque tinha muitas riquezas. Então, irmão, para nós seguirmos a Cristo, temos que abrir mão de algumas coisas na nossa vida. E se eu não estou disposto a abrir mão, felizmente não sou digno de servir a Ele. Isso é o fato. Isso é aquilo que nós conhecemos, nós aprendemos no dia a dia. Na escola sabatina hoje foi um estudo bem aprofundado. Mas todo esse conhecimento que nós temos, não colocar em prática, felizmente vai ficar só no conhecimento. E assim, o que Deus quer é decisões afirmativas, decisões concretas naquilo que acreditamos, naquilo que pregamos ou dizemos acreditar. Porque às vezes muitas pregam, mas não viram aquilo que pregam. Então esse é o perigo. Esse é o perigo do cristão hoje.
Felizmente, quando a gente vai olhar para a questão do cristianismo hoje, está muito assim, distante do que deveria ser. Quando uma pessoa cristã faz algo correto, as pessoas se espantam. Eita, fulano fez algo correto, fulano é cristão. Porque outros não fazem. E deveria ser o contrário. Deveria ser raro o cristão, se Deus fazer algo errado. Deveria ser raro. Mas hoje é raro um cristão dizer que conhece a palavra de Deus fazer algo certo, que é o simples. É o simples. Mas tem cristão que gera contenda, tem cristão que dificulta a vida do próximo, tem cristão que age como se fosse amigo de Satanás. Infelizmente, às vezes é mais fácil você estar perto de uma pessoa não religiosa do que religioso. Porque parece que o religioso hoje, na atualidade, está agindo pior do que o não religioso. Isso está errado. Isso está errado. E se você não buscar mudar, você vai se perder e ponto final. Você pode se vitimizar para alguém ali, mas para Deus não tem vitimização. Não tem desculpa para Deus. Desculpa não tem não. Pode desculpar para o irmão, pode dar desculpa para meu pai, minha mãe, esposa, qualquer pessoa, posso me desculpar. Mas para Deus não tem essa desculpa. Ou você, de fato, vai buscar viver de acordo com a vontade dele, ou vai se perder. É simples, é algo simples. Só que de ser tão simples, as pessoas não querem aceitar. E quando alguém vai falar que você está errado, meu pai, aí começa a briga pelo orgulho, pelo eu, começa aquele questionamento, inventar 1000 desculpas para dizer que você está certo. Só que no fundo você sabe que está errado. Porque o Espírito Santo ele atua na vida de cada um. E ele sabe, quando você está errado, você está certo. E você sabe, quando você errou, você acertou. Porque o Espírito Santo fala com você. Agora a questão, eu vou ouvir a voz do Espírito Santo? Esse é o questionamento. Eu vou aceitar? Então, como você vai se deparar com a história do jovem rico, você vai levando para a nossa vida, e não é muito distante de nós não, hoje não. Nós estamos também vivendo nesse mesmo processo de escolhas. E muitas vezes nós escolhemos o quê? As riquezas desse mundo. E outra coisa interessante, a partir dali, o mundo seria objeto de sua adoração. Isso dizendo com o jovem rico. Milhares de pessoas passam por essa prova, tendo de pesar Cristo e o mundo. E muitas delas escolhem o mundo. Então, a serva do Senhor já aprofundou mais sobre a história do jovem rico e diz que muitos passam por essa prova. Ou escolhem a Deus ou ao mundo. E muitos escolhem o mundo. Ainda quer ser salvo. Tem lógica? A lógica não bate. Como é que eu vou escolher o mundo? Viver conforme o mundo? Falar conforme o mundo? Me vestir igual ao mundo? Me comportar igual ao mundo? E querer ir para o céu? É como foi aqui falado anteriormente. Quando Jesus voltar, nosso caráter já vai estar o quê? Transformado. Nós vamos transformar o nosso caráter aqui na terra. Não pense que quando eu morrer, Jesus vai vir, agora você vai ser transformado. Se você viver de forma errada. Se você viver de acordo com o mundo. Se você se comportou igual ao mundo. Então, esse foi o questionamento que o jovem rico enfrentou na sua vida. Ele pensou, eu tenho muitas posses. Deixar tudo para seguir a Cristo é muito pesado. E de fato é pesado. É pesado. Decisões são difíceis de ser tomadas. E só iremos tomar decisões corretas se estivermos o quê? Ligado, aprofundado em Cristo Jesus. Se você não tiver, meu irmão, você vai cair. Você vai escolher o mundo. Se você não tiver aprofundado no conhecimento da palavra de Deus, você vai cair. É a verdade. E você vai seguir a quem? A Cristo? De hipótese nenhuma, você vai seguir o mundo. E outra coisa importante, Deus nos confia dinheiro, talentos, oportunidade, a fim de que sejamos seus instrumentos para ajudar os pobres e sofredores. Então, se você hoje, Deus deu você a oportunidade de você ter um talento, de ter dinheiro, Deus não quer ajudar pobres e sofredores. Como agir o evangelho no que? Na prática. Porque teoria, irmão, o mundo está cansado de teoria.
Se você analisar, é muita teoria, muito disse-me-disse, porque Deus é amor, porque Deus te ama, mas e a prática, irmão? No dia a dia? E a prática na convivência? E a prática na sua vida? De fato você faz? Na prática? De fato você abençoa a vida de outras pessoas ou amaldiçoa? É esse questionamento que às vezes eu sou questionado por fato de você ser cristão. Porque o questionamento que me fez, às vezes, não é questionamento bom, não. Oxe, mas tu é cristão, é? Mas fulano é da tua igreja. Aí começa o questionamento lá errado. Aí eu vou ter que dar um argumento ali, né? Para tentar desconstruir o que a pessoa construiu. E assim, e não é novo. Se você olhar, estudar ali a Bíblia desde Gênesis, né? Vai vindo ali Êxodo, você vai ver que o povo de Israel também sempre se corrompeu. Sempre se corrompeu o povo de Israel. Mas também sempre existiu o quê? Um remanescente. Sempre existiu um que era fiel. Sempre existiu um que foi lá dizer a verdade. Mas aí o povo não aceitou. E assim, muitos de nós, se não tivermos o ouvido atento, um coração aberto para ouvir as verdades de Deus, não vai aceitar. Infelizmente. E vai viver assim até a volta de Cristo em misericórdia. Viver errado. Já pensou passar 30 anos na igreja, 40 e chegar no céu não ser salvo? Já pensou? Desde pequeno na igreja e no nosso culto, chegar lá e não ser salvo? E vai acontecer. Porque, mas eu estou dizendo isso, minha base, o joio e o trigo, bíblico. O joio e o trigo é esse povo, um que é dentro da igreja, o que faz a vontade e o que não faz. Então isso é bíblico. Vai ter muitos que vão passar a vida toda na igreja e vai estar perdido. Porque de fato não aceitou o Evangelho de Cristo. O jovem rico é um exemplo disso. Desde quando ele começou a seguir os mandamentos de Deus, segundo ele, desde isso aqui, da sua juventude ou mocidade. É desde pequeno que ele conhecia a mensagem de Deus. Mas ele se salvou? Quem escolheu? Deus ou a riqueza? A riqueza. Então, conhecimento, frequência de aos cultos é importante, é preciso, porque a gente vem aqui, estamos fracos, ouvimos a mensagem, a gente busca melhorar, mas não é o suficiente. O suficiente é nosso dia a dia em nossa casa. Esse é o problema de muitos. Vem para a igreja, bota a Bíblia debaixo, mas em casa não está seguindo ali. Não está tendo culto familiar, não está orando, não está lendo a Bíblia. E quando lê algum versículo de forma superficial. Mas vai entrar na sua mente algo superficial? Não vai, irmão. Então se a gente não parar para pensar e analisar, cada um analisar por si só, a condição espiritual que nós estamos vivendo hoje, que a igreja de Deus está vivendo, a gente vai continuar permanecendo ali no erro. E assim, e a tendência, infelizmente, é estar em declínio, piorar, infelizmente. Eu não vejo assim com bons olhos, particularmente, pode ser que as coisas mudem, que a igreja, no geral, vai se erguer, não. Eu vejo assim, pessoas sinceras vão buscar ali o Espírito Santo e vai ter ali o avivamento. Pessoas assim. Mas, no geral, na maioria, infelizmente, quando você vai se deparar, porque nós temos livro, irmão, de tudo que é tudo na vida, é psicologia, é vestuário, é música, a alimentação, como o irmão falou aqui, nós temos conhecimento. Mas se você pegar um dado geral, parece que estão deixando de lado esse conhecimento. Deixando de lado. E assim, quando alguém vai falar, vai se pronunciar, é como se fosse o crítico, radical, legalista. É assim que a pessoa denominar o crítico, mas vamos para a Bíblia, ver quem está correto e quem está certo, porque foi assim que eu fui ensinado. Eu aprendi assim, e tudo eu passando o que eu aprendi, de acordo com a palavra de Deus. Agora, se alguém me contrariar, medita a palavra que eu estou errado, eu me retrato. Eu faço igual Lutero. Lutero, como questionou ali a questão do papado, lá no concílio, lá no grande conflito, ele disse lá com o papado, se vocês comprovarem que eu estou falando aqui, eu estou errado, então medita a palavra, eu me retratarei, voltarei atrás. Se você comprovar, Lutero falou ali no concílio, entre os imperadores e reis, se me comprovar dentro da palavra que eu estou errado, eu voltarei atrás com minha palavra. A pergunta é, comprovou?
Não. Quis o que? Ataque ali pessoal. Ataque pessoal. Mas a palavra não conseguiu. Porque a palavra ela é a verdade. Ela é a verdade, irmão. A palavra de Deus, ninguém contraria ela, não. A verdade ela prevalece. Ou você aceita ou não. Ou você queira ou não. Mas ela prevalece. E é isso que nós devemos ter convicção daquilo que nós acreditamos. Daquilo que nós estudamos, que nós aprendemos e põe em prática. Então, irmão, onde está a verdade? Está aqui, ó, na Bíblia. Me prove que eu estou errado na Bíblia? Essa é a questão. Me prove que eu estou errado. Essa é a questão. Se provar, está certo. Eu mudarei meu discurso, né? Voltarei a estudar. Mas caso contrário, irmão, não vai me convencer, não. Então, e somente, então, como foi dito aqui, a questão do jovem rico, ele tinha conhecimento da palavra de Deus? Tinha. Ele não era um leigo. Não é uma pessoa que não tem conhecimento. Mas conhecimento sem prática, sem atitude, para Deus também não vale nada. Conhecer é viver. E muitos conhecem, mas não estão vivendo. Esse é o problema. Não é falta de conhecimento por Deus. Não, nós temos conhecimento, irmão. Está aí. Disperso. A questão é aceitar esse conhecimento. Estou disposto a aceitar esse conhecimento na minha vida? Estou disposto a negar o próprio eu para servir a Cristo? Essa é a pergunta crucial. Porque quando vier tipos difíceis, infelizmente muitos vão abandonar a fé. Quando vier a perseguição, muitos vão desistir. Porque se agora, nesse momento, nós não estamos alicerçados com a palavra de Deus, imagina no futuro. E vive uma ilusão de que vai aceitar Cristo. Não vai, irmão. Não vai. Tem que ser realista com as coisas. O cristiano tem que ser realista com as coisas que estão acontecendo no mundo. E tem que ser realista com a nossa vida. Deus quer a sinceridade de que fato você é. De que fato nós somos. Como quando estamos fora da igreja. Quando estamos aí fora. O que nós somos? O que as pessoas observam para nós? Mediante nós. Eles observam um cristão ali, uma pessoa amigável, uma pessoa que é bom se conviver, que é bom de compartilhar alguns problemas, ou uma pessoa totalmente ali arrogante, uma pessoa ali que despreza outras pessoas, uma pessoa que a pessoa quer estar distante, porque como foi aqui dito, Jesus, as pessoas faziam questão de estar próximo de Jesus, os pecadores, porque Jesus é uma pessoa amável, amigável. Será que nós somos assim? Será que as pessoas fazem questão de estar perto de nós hoje, ou fazem questão de estar distante? Que nós somos de fato? Essa é a questão. E assim, o que eu trago para vocês hoje é o seguinte: fortaleça a fé em Cristo Jesus, porque quando chegar a decisões que todos nós vamos tomar, ou servir a Cristo ao mundo, se nós não tivermos necessário com a palavra de Deus, de fato, vamos escolher o mundo e não a Cristo. Isso é a verdade. Se você não tiver, de fato, a necessidade da palavra de Deus, quando vier as perseguições, as escolhas dia a dia, a gente vai escolher o mundo, irmão. Infelizmente. Mas se você permanecer, buscar a Deus, de fato, de coração, quando vier a aprovação, nós seremos o quê? Mais do que vencedores, porque escolheremos Cristo Jesus para a nossa vida. Então essa é a mensagem de hoje, para a reflexão sobre a nossa vida espiritual e para que nós possamos fazer diferente do jovem rico, escolher a Cristo e não as riquezas. Amém?